tarde, sejam bem-vindos à nossa live. Mais um dia de live. Hoje vamos falar sobre autoconfiança para falar em público. Já começa a colocar aí nos comentários no nosso chat de onde você está falando, se você é do Brasil, se você é de Angola, se você é de Portugal, você que tem nos acompanhado nessa semana de lives, semana de aquecimento para o nosso evento de palestras. Me confirma se o som está ok, quem está chegando aí. Seja bem-vinda, Priscila. Seja bem-vinda, rainha, à nossa live. Envie aí os aviãozinhos para os grupos, para aquela mulher que você sabe que precisa estar aqui conosco nessa tarde, para ser ativada, para ouvir essa mensagem. Seja bem-vinda, vai chegando, o áudio tá ok, perfeito. Seja bem-vindo. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, uma pessoa braba na comunicação, que é a Gabriela Castro Fiaux, uma pessoa incrível, professora de língua portuguesa, palestrante, mentora e escritora. A mulher tem um currículo impecável. Quem já conhece pelas redes sociais, porque ela tem um programa, um canal no YouTube, ela é maravilhosa, tem uma mensagem clara, sabe se comunicar, sabe ser eficaz, é assertiva na comunicação e nós sabemos como é importante nos comunicar bem, principalmente no mundo de hoje, onde temos aí várias possibilidades de crescer na internet. Enfim, a comunicação, ela é fundamental. Então, se você está aqui hoje, abra o seu coração, faça suas anotações. Olha, já estou aqui com a minha caneta para fazer as minhas anotações, porque eu sei que serão fortes os aprendizados, as chaves que nós teremos aqui nessa tarde. Vai chegando aí, vai encaminhando aí os aviãozinhos, manda para aquela tua amiga. Seja bem-vinda, Suzana. Aí tá chegando a mulherada. Você que já tem participado conosco da nossa semana de palestras, seja bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda também. Quero desde já te convidar para estar participando conosco do nosso evento de palestras, que começa dia 24 e vai até o dia 28 de março. A inscrição é 100% gratuita. É online a semana de palestras, então você não tem desculpas. Vai estar aqui conosco, vai participar, vai se alimentar, vai ser fortalecida, vai iniciar o seu negócio e você que está desanimada vai colocar o seu negócio para decolar. Eu tenho certeza que 2025 é o ano de virar a chave, então não perca essa oportunidade. A oportunidade está batendo na sua porta, então agarre com todas as suas forças. Sem mais delongas, eu vou convidar aqui a nossa querida Gabriela para estar aqui trazendo essa mensagem poderosa que é o poder da autoconfiança para falar em público. Ok, vamos lá. Já mandei o convite aqui para ela, aguardar ela aceitar, vai chegando aí. Seja bem-vindo, boa tarde a todos. Olha, tem gente aqui de Portugal falando conosco. Seja bem-vinda, Cristiane Campos, olha, também escritora. Olá, minha querida! Olá, que Hoje bom que chegou esse a dia. braba da comunicação chegou, gente. É a hora que nós temos para absorver tudo. Vamos fazer as nossas anotações, os insights. Recebam, absorvam, porque vai ser incrível, tenho certeza. Essa mulher é poderosa. Fica à vontade, minha Isso amiga, aí. se Em apresente. Deus, né? Em Deus somos poderosos, em Deus somos ativados naquilo que Ele tem de melhor com relação à nossa vida, porque foi Ele que nos criou, né, Fátima? Verdade. Então, sim, eu recebo esses elogios, não vou dizer que não sou, porque na verdade o que eu sou Na verdade, é que o que eu sou vem dele, né? Vem dele, é para ele, toda a glória é para ele, e tem que ser assim. Nós temos que melhorar a cada dia para glorificar o nome do nosso Senhor. Então, eu quero primeiramente agradecer por esse convite, que sim, é uma honra, é algo que eu tenho grande satisfação em fazer, que é
que é me comunicar através aqui da internet, me comunicar quando estou dando aula na sala de aula, me comunicar quando estou gravando aqui as aulas no YouTube, me comunicar com as pessoas no dia a dia, porque também amo fazer isso, e até, né, por incrível que pareça, com os animais, em frente à minha casa. Tem um campo cheio de ovelhas, aí daqui eu escuto elas falando, eu vou lá, converso com elas, olha, e aí, tá tudo bem? Né? E assim, Deus nos fez para nos comunicarmos, para falarmos, e isso não é só para aqueles que têm dom, é para todos nós, né? Verdade. É bem verdade que sim, né? Existem aqueles que já nascem quase falando, tipo eu, né? Mas isso não significa que você, que se sente aí mais tímido, mais caladinho, isso aí não é muito para mim. Não, isso não existe. Se comunicar é para todos. A comunicação foi feita desde o início do mundo, desde que Deus cria o homem. E aí eu quero perguntar já aqui para vocês. Vocês sabem quem foi o primeiro comunicador do mundo? Eita, ó, E aí, vamos lá. quem foi o primeiro Coloca comunicador do aí mundo? no nosso chat quem foi. Quem foi? Quem vocês acham? Vocês que estão aí. As apostas. Façam suas apostas. Qual foi o primeiro comunicador? Não é difícil, é fácil. Olha aí, meninas. Respondam e arrisquem. Arrisquem, Quem arrisquem. tá querendo arriscar, amiga? O primeiro comunicador do mundo, Fátima, foi Deus. Olha aí. Deus foi o primeiro comunicador do mundo. Em Gênesis 1, o que ele diz? Haja luz e houve luz. Uau. E é em Gênesis que começa toda a comunicação do ser humano, dada por quem? Por Deus. Então, se Deus é o maior comunicador, o primeiro comunicador do mundo, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como nós não seremos comunicadores? É impossível, Perfeito. né? Então, como uma boa professora de português, eu gosto sempre de começar tudo pelo início, pelo significado, né? Sabe como é que é? A Raiz metodologia. da palavra. Então, na raiz da palavra. Então, não sei se vocês sabem, mas a palavra comunicar significa compartilhar, né? É você tornar comum algo que você conhece. Então, como pode ser que nós que falamos, que nos comunicamos através da palavra, tenhamos tanta dificuldade em fazer isso? O que vocês acham? Por que será que nós temos tantas dificuldades em fazer isso? Eu posso Bem, né? dar Fazer um bem. palpite Pode, claro. É para dar. para ajudar o nosso público aqui hoje. Porque eu acho, eu creio, que o problema, a questão, não é ter medo de falar em público. O medo é de falhar em público, né? Então, Perfeito. nós temos medo de errar, do olhar do outro, da acusação do outro. Isso nos gera Exatamente. insegurança. Por mais que nós tenhamos, às vezes, confiança na mensagem que nós carregamos, mas para levar é como se tivesse um bloqueio, porque, ai, mas o que vão pensar de mim? Ai, mas eu só me expressar bem. É Sendo que é como isso. você falou, a comunicação ela já está em nós, né? E você só vai melhorar a partir do momento que você ir treinando. E é interessante essa questão da comunicação, porque tudo comunica. Você está aí com o seu chapéuzinho branco, com o seu lencinho rosa, super descontraída, super à vontade. Tudo isso está comunicando, É né? Não verdade. é só falar. Na verdade, falar é o de menos, né? Nós nos Exatamente. comunicamos muito mais com o nosso corpo, com a nossa presença, com a nossa forma de vestir. Exatamente, Fátima. Então, assim, para darmos início, né, a isso, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre essa experiência que eu tive, né? Para vocês que já estão aí, vocês sabem, sou professora de língua portuguesa, sou formada lá no Brasil, né? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Algumas pessoas que estão aqui são brasileiras, outras são portuguesas, e outras pessoas vão ouvir a live depois, são de Angola, de outros países, enfim. Mas eu me formei numa faculdade que exigia muito dessa questão da comunicação escrita.
Nós não tínhamos tantas oportunidades de estar apresentando, não tinha tanto isso. Até tinha, mas não era tanto quanto a parte escrita. Então, nós tínhamos que nos comunicar muito pela parte escrita. E, embora isso fosse muito tranquilo para mim em outros temas, em alguns temas na faculdade isso era muito difícil. E eu vim de uma origem, né, mais humilde. Estudei sempre em escola pública, mas sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar, sempre quis ser alguém, vamos dizer assim, né? Que depois a gente descobre que a gente não é alguém pelo que a gente estuda, a gente é alguém porque nós fomos feitos alguém, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso aí já é um assunto muito complexo, muito grande, não vou entrar por esse caminho. Mas eu sempre quis estudar muito, eu sempre quis ser uma grande mestre, eu sempre gostei de ensinar desde pequena, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. E aí eu me formei nessa faculdade que exigiu sim muito de mim da parte escrita. Mesmo eu sendo uma pessoa que gostava muito da gramática, não era muito fácil para mim, mesmo eu sendo uma pessoa que sempre estudei muito. E aí, depois que eu me formei, eu comecei a dar aula e eu comecei a perceber a dificuldade que era para as pessoas se comunicarem na sua língua, né? Porque muitas vezes nós conseguimos nos comunicar através da nossa roupa, que é o normal, através de algumas gírias, né? Algumas palavras um pouquinho meio lá, meio cá, meio errado, mas é o nosso dia a dia. Mas quando chegava naquele momento que os alunos tinham que se apresentar, quando chegava naquele momento em que eles tinham que escrever, eles também tinham muita dificuldade. E eu, né, que tinha tido uma certa dificuldade na faculdade e que era uma pessoa que estudava muito, imagine aqueles que só estudavam para tirar uma boa nota. Eles tinham tanto muita dificuldade para se expressar na escrita, quanto também tinham muita dificuldade na hora de apresentar um trabalho, porque eles apresentavam os trabalhos da mesma forma que eles falavam. Ou eles ficavam muito tímidos porque eles tinham vergonha de não saber falar muito bem. Então, nessa caminhada, eu comecei a ver muitas dificuldades que as pessoas tinham para se comunicar por causa de alguns motivos específicos. Então, um dos motivos específicos é o que você falou, que é o medo do que vão pensar do que nós estamos falando. Medo do que vão pensar do meu jeito, da minha voz, da minha maneira de ser, né? E na escola eu percebia que alguns tinham vergonha porque eles não falavam, não sabiam falar bem o português, né? Não sabia conjugar bem os verbos, né? Tem essa parte da vergonha. Outros tinham dificuldades para se colocar à frente e falar e se apresentar por causa daquilo que a gente chama por aí de crenças limitantes, que eram palavras vindas de outros professores ou muitas vezes dos pais que diziam para eles: você não consegue fazer nada direito, você é um burro, você só tira nota baixa, você nunca vai ser nada, você nunca vai conseguir nada. Então, isso era algo também que atrapalhava algumas pessoas para terem a coragem de se comunicar em público. E outra coisa que eu percebo, e aconteceu comigo também, é medo. Você tem a capacidade, você sabe falar, você conhece o conteúdo, mas você tem medo dos seus colegas de profissão. E isso aconteceu comigo. Eu sempre fui uma falante da vida. A vida inteira na igreja participei de teatro, participei de coral, participei de peça, preguei na igreja, dei aula na escolinha, dava aula particular. Então, assim, a minha vida inteira foi envolvida com a fala, né? Eu acho que desde que eu nasci eu já devia, bom, já devia falar com a minha mãe lá. Porém, quando, né, veio a ideia de fazer o canal do YouTube, isso em 2020, a primeira coisa que. Agora você imagina, eu, uma pessoa que era da comunicação. Eu já era professora, já era formada, né? Já tinha passado por várias dificuldades na faculdade, já tinha superado as dificuldades, já era professora, regente de turma, enfim.
Quando veio a ideia de falar em público na internet, eu bloqueei, eu dei um passo para trás. O medo de Eu falei, falhar. caramba! E fica assim, foi até o meu marido que falou: faz um canal no YouTube, os alunos gostam tanto das suas aulas, você é tão boa professora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei assim, caramba, como que eu vou fazer um canal no YouTube? E os outros professores de português que virem as minhas aulas, eles vão começar a colocar uns comentários lá, vão me criticar, vão falar da minha voz, né? Porque eu tinha um pouco da insegurança da minha voz gravada. Eu nunca gostei muito da minha voz naquelas fitinhas cassetes que existiam. Olha, eu denunciando a minha idade. Aquelas fitas cassetes, eu não gostava. Quando eu me via, gente, olha isso. Quando eu me via no vídeo, quando eu era mais jovem, e eu via minha voz, eu não gostava. Eu gostava de falar em público, mas não gostava de que me filmasse, eu não gostava de me ver nas filmagens e não gostava de ouvir minha voz. Sei lá de onde vinha isso, mas eu não gostava. Então, quando veio essa ideia de ir para o YouTube, saber que não ia ser só eu que ia me ver, mas que milhares de pessoas iam ver, ou pelo menos centenas de pessoas iam ver, e que, principalmente, né, os professores de português iam também assistir. Acabar, aparecer lá para ele vê. Mas, assim, é uma insegurança tão boba. Só que, assim, é a insegurança que nos faz bloquear. Porém, o que é mais importante é você pode ter a insegurança. Você até pode ter o medo, mas isso não pode fazer com que você deixe de cumprir o teu propósito. Isso não pode fazer com que você deixe de vivenciar aquilo que você nasceu para fazer. Perfeito. Por exemplo, todos estamos nós dois aqui. Alguém vai falar do meu chapéu. Alguém vai falar do sorrisão da Fátima, que essa menina vive rindo. Deve estar rica, com certeza. Ah, mas essas duas aí não tem o que fazer, não? Tá essa hora da tarde fazendo live? Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. Seja de bem ou seja de mal. Então, se eu for me ater a isso, eu não vou fazer nada na minha vida. É Ou tudo aquilo que eu vou precisar me expor um pouco mais, eu não vou querer fazer. E nesse mundo de hoje, é muito difícil você conseguir fazer qualquer coisa que você não tenha que se expor de alguma forma. verdade. Seja uma foto, seja uma propaganda que você tenha que fazer, seja, vamos dizer que não seja aqui na internet, mas você vai a uma, vamos dizer que você esteja participando da seleção para ganhar uma bolsa para viajar para outro país, para fazer um curso mega isso, aquilo, outro. Mas vai ganhar quem souber se vender melhor. Como você vai fazer? Se você está sempre adiando isso na sua vida. Tem pessoas, Fátima, que não conseguem ter um relacionamento com outra pessoa, amoroso, porque ela tem vergonha de se expor. Porque ela tem vergonha de falar. Porque ela tem vergonha de quem ela é. Então, primeiramente, você tem que detectar qual é o seu problema. Por que eu tenho vergonha de mim? Ou porque eu tenho vergonha de falar? Ou porque eu estou com medo do que aquelas pessoas, um grupo específico, vai falar de mim? Porque de alguma forma eu estou me considerando inferior àquelas pessoas. Então, meu problema era o quê? Ah, eu não sou tão boa quanto esses professores que já estão fazendo vídeos na internet. Só que quando você para ver o seu valor, você começa. Aí, vamos lá, vamos começar as comparações. Você vai no canal de um, você vai no canal de outro, aí você fala assim, até que eu explico isso melhor do que ele. Poxa, essa didática aí é difícil, assim, essas crianças vão aprender, não. Ah, isso aqui é mais para o público. Não, então eu tenho o meu jeito. E eu vou ensinar do meu jeito. E o meu jeito pode não ser bom para Fátima, mas vai ser bom para Maria. Vai ser bom para o Antônio. Deus nos usa de acordo com a nossa personalidade, com as Exatamente. estratégias que nós temos, né? E com a oratória não é diferente.
diferente. Não é Tem gente que fala diferente. mais rápido, tem gente que tem aquela voz deliciosa de ouvir, que é mais manso, né? É claro que a comunicação também, ela tem umas estratégias que você pode Sim, brincar. Eu, exatamente. que sou atriz de teatro, a gente aprende muito a trabalhar com os tons, com o jeito, com a empolgação de E falar, tem que algumas aprender a vezes a gente atenção do vai público. mais calminho, né? Exatamente. Mas não é algo que você não possa aprender. Não, É algo que tudo a gente pode aprender. exatamente, você junta o que você já carrega, mas a técnica não tem como dar errado. Né? Eu tenho certeza que a Gabriela, por mais que ela já tinha esse dom, né, ela já sentia que ela tinha facilidade para falar, mas ela também deu uma estudada, né, amiga? Foi ali, Então, buscou uma coisa. estudei e estudo até hoje, porque a gente Né? tem que estudar. Muitas vezes eu ouço os meus vídeos e eu falo, nossa, eu estou falando muito né. Porque né é a coisa do Né? carioca, né? Cara, né? Meu Tem alguns que falam a rente, né? E às vezes não é porque a pessoa não sabe falar, é uma característica cultural, regional, né? regional, de onde você vive, da sua comunidade. O carioca, ele fala muito cara, aí, aquela coisa arrastada, né? Então, a gente tem que ir podando. Então, eu ouço meus vídeos, falo, não, tô falando muito isso, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo, porque eu sou uma carioca da gema, né? Exato. Da periferia, né? Então, até quando a gente vai dar aula, dependendo do público, se é mais adolescente, se é mais adulto, né, se é criancinha, é normal isso. Nós vamos precisar nos adaptar de acordo com o lugar que nós estamos. E assim, uma das minhas bandeiras é a língua portuguesa. Claro, né? Eu tenho que defender o meu ganha-pão aí. Muito bem. Mas a verdade é, né, a Karina está até falando aí, limpar os vícios de linguagem. A verdade é que todos nós precisamos conhecer um pouco do funcionamento da nossa língua. Saber os momentos que a gente pode usar os vícios de linguagem, que são permitidos e são bem-vindos, e quando nós estamos exagerando. Entender que um nós vai, nós vem pode até funcionar muito bem lá na sua família, na sua casa, na sua comunidade. E aí é um problema de cada um. Mas entender que fora daquele círculo materno, nós precisamos usar e compreender bem e usar bem a nossa língua. Porque você ter um conhecimento da língua padrão te traz uma autoconfiança. Eu, quando criei o curso A Bíblia e a Língua Portuguesa, muitas pessoas me diziam que tinham vergonha de pregar na igreja, de ministrar a palavra, porque não sabiam bem a língua portuguesa. Porque não compreendiam, muitas vezes, o funcionamento dos pronomes e das flexões verbais. Então, isso parece assim, que besteira. Não é. Isso também traz uma insegurança para gente. Porque se eu sei que eu não sei falar muito bem, é igual, por exemplo, uma língua estrangeira. Eu não sei falar muito bem inglês, então eu vou ficar aqui nessa reunião que a maioria fala inglês, eu vou ficar aqui quietinha, não vou nem me mover muito. É um exemplo. Então eu tô ali no meio de um monte de gente que fala muito bem, que se expressa muito bem, que tem um vocabulário vasto. E aí eu fico com medo de expressar aquilo que eu sei sobre a palavra de Deus, porque eu tenho medo de errar num pronome, porque eu tenho medo de errar num R, num S. Então, assim, eu tenho de perto experiência com isso e vejo o quanto isso mudou na vida de algumas pessoas. Tem um dos meus alunos que ele fala: olha, a senhora não tem noção de como a minha vida na igreja mudou. Eu passei a pregar, porque o meu curso ele é a interpretação, né, o estudo da interpretação, ensinando vários mecanismos ali, né, várias técnicas da interpretação da língua portuguesa mesmo, dos textos, mas usando a Bíblia.
Então, essa pessoa ela começa a entender a língua portuguesa, a gramática da língua com os textos bíblicos, e depois a gente tem uma aula de aplicação prática. Então, assim, a pessoa aprendeu a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, aprende a gramática e aprende a fazer um esboço de uma pregação. Bom, Então, assim, a autoconfiança, o que é auto? É da própria pessoa, né? A automaquiagem, quando a gente se maquia. Se maquia. Autoconfiança, quando a gente tem uma confiança na gente. Então, para você ter confiança de comunicar-se em público, você precisa estar pleno, convicto da mensagem que você está carregando, ou seja, daquilo que você está falando, sim, e você precisa ter tranquilidade para fazer aquilo. Então, se você sabe que, eu ainda não falo a língua portuguesa muito bem, você vai deixar de fazer por isso? Não, você vai procurar estudar. exato. E é isso que o meu foco, a minha visão, a minha missão é abrir a mente das pessoas para isso. Agora eu vou usar o português carioca. Cara, tu vai continuar perdendo as oportunidades da tua vida? Exato. Não, Jamais, jamais. Dá o você passo que precisa. Deus vai nos afiando, né? Ele vai Você trabalhando na precisa nossa estudar. comunicação, vai nos ajudando. Exatamente. E a internet está para Estudar. isso, tá aí hoje, né? Não tem desculpa, eu não tenho dinheiro para Não, fazer um curso. não Gente, tem tem desculpa. os cursos que são, né? Você tem o seu curso aí, que é a língua portuguesa de acordo com a Bíblia, é isso? Como é que é o nome? Sim, mas eu tenho um canal no Olha YouTube aí, com ó, tem um canal, vários e vídeo, várias aulas lá tá gratuitas, vendo? né? E Não tem tenho como. aqui um Instagram para as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa, que quiserem, já respondi várias pessoas, né? Querem perguntar alguma coisa, querem saber como fazer, o que eu posso fazer para melhorar nisso aqui. Outra coisa que às vezes a gente não tem é uma postura. Porque se você chega num lugar e você tem uma postura, às vezes você nem sabe tanta coisa Nem assim, abriu a boca, porque o nem silêncio abriu a também fala. boca. Mas se você tem uma postura de alguém que sabe quem é, porque você saber quem você é muda tudo. É verdade. Você Você saber falou que você é um filho de Deus, e é assim que eu escrevo no livro, no curso, então, filha amada de Deus. Porque assim, cristão, nós acreditamos em Jesus, seguimos a Jesus, mas às vezes, por muitos anos, eu não vivi com essa identidade assim, de filha amada de Deus. Se eu sou uma filha amada de Deus, por que eu vou me colocar num degrau abaixo de todo mundo? exatamente, jamais. Jamais. E sabe o que a Bíblia diz? Que não é nem para a gente se colocar nem acima, nem abaixo, mas de acordo com a visão da fé que nós temos a respeito de nós. Olha, Olha que profundo isso. Tem um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso. muito bom. A Bíblia diz pra gente, eu não vou dar a referência, porque pode ser que eu dê a referência errada. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, eu fiz um vídeo sobre isso, só que agora não está vindo na minha memória exatamente o texto. Se eu lembrar, eu falo. Mas quando eu tive essa revelação, né, porque tem umas palavras que a gente lê muitas vezes, mas tem um dia que aquilo vem como uma revelação para o seu coração. A Bíblia diz assim, que nós devemos nos olhar, nos ver nem melhor nem pior, mas de acordo com a fé que nós temos a respeito da visão de Deus em relação a nós. Gente, quando eu li aquilo veio igual um punhal assim dentro de mim. Eu falei, caramba, que incrível. É Já por isso que eu totalmente falo, o melhor lugar para você aprender a ser um comunicador é a Bíblia. E eu tive o privilégio de, desde os 8 anos de idade, ser uma leitora da Bíblia. Eu falo para todo mundo, eu aprendi a ler, escrever bem, um vocabulário bom, ler mapas, conhecer a história. Grande parte eu atribuo à minha conversão,
a minha vida com Deus. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o livro que te ensina tudo. E é tudo mesmo, gente. E a Bíblia te ensina a se comunicar. Jesus Cristo, Deus foi o primeiro comunicador de todos. E Jesus Cristo é o melhor e maior comunicador de todos os tempos. O homem era simples e tudo bem, ele era Deus, ok. Mas vamos pensar no homem Jesus Cristo, que andava, né, pela Galileia, por Jerusalém, por todas as partes. Ele conseguia conversar com os grandes e com os pequenos. Ele conseguia conversar com os ricos. Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Não só com os ricos, mas como os líderes que estavam detestando aquele Jesus. Mas a palavra dele, ele tinha tanto poder que aquele homem não conseguiu deixar de procurar Jesus. Nicodemos era um dos líderes religiosos conhecidos daquela época. E Nicodemos, com medo de se comunicar com Jesus, foi procurar Jesus à noite. Porque o medo, muitas vezes, faz isso com a gente. Ele não teve coragem de se expor. Ele não teve, muitas vezes, nós, como cristãos, não temos coragem também de nos expor. De vir a público e falar, sim, eu sou de Jesus. De comunicar uma mensagem que é muitas vezes rechaçada, uma mensagem que você é o quê? Ah, já vem esses crentes com esse negócio de fim do mundo, não é? Jesus vai voltar, kkkk. É mais ou menos isso. Aqui em Portugal, principalmente. Muito diferente do Brasil, é muito diferente. Eu evangelizei por muitos anos nas ruas, no Brasil, onde eu morava. É muito diferente. E mais ainda, você tem que ter o quê? Coragem para comunicar a boa nova do Evangelho. E essa é a minha... Daqui para frente, eu não vou dizer daqui para frente, sempre foi, mas hoje mais ainda, a minha bandeira é melhorar a minha comunicação cada dia mais para pregar o Evangelho da salvação. Porque o versículo que impacta a minha vida é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então eu peço a Deus unção, Senhor, mesmo nos lugares mais complexos, mais difíceis, abre a minha boca e me faz pregar, seja lá para quem for. Porque muitas vezes nós não teremos outra oportunidade. Então, nós temos aqui um público muito mais voltado para um público cristão, né? Então, claro que outras mulheres serão muito bem-vindas a participar das lives conosco, do evento, das palestras, porque Jesus é de todos. Quando a gente fala o evento cristão, é porque os princípios e a cosmovisão que nós vamos usar nas nossas palestras será bíblica. Mas a Bíblia não foi escrita para um cristão, a Bíblia foi escrita para o ser humano, porque foi Deus que criou o ser humano. Foi Deus que criou a Bíblia, foi Deus que criou a palavra, foi Deus que quis que essa palavra existisse para nós comunicarmos ela ao mundo. Então, se você tem medo, tem vergonha de pregar a palavra de Deus porque você tem dificuldade para se comunicar, eu quero te dar aqui um curso magnífico. Oração, jejum e leitura da palavra. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Depois disso, no YouTube tem várias pessoas falando sobre oratória, sobre comunicação, dando dicas. Na Amazon, livros e mais livros sobre isso. Mas eu vou dizer para você que algo que pode destravar a sua vida hoje, nesse momento, é você pedir isso a Deus. Porque Ele dá para nós liberalmente. Medo é espiritual, é emocional. E Deus Né? pode. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E o medo é normal. O medo é normal.
Mas Deus te dá capacidade para ser forte e corajoso. Ele manda, vai. Ele fala o que para Josué? Gente, para ele falar aquilo para Josué, Josué tava, né, meio lá, meio cá. Aí ele vira para Josué e fala assim: cara, tu já venceu. Tá escrito lá no capítulo 1 de Josué. Você já venceu. Só que você precisa ser forte e corajoso. E o que ele vai dizer depois? E você tem que meditar no livro dessa lei. Não arrede o pé disso. Medite no livro dessa lei e declare essas palavras. Porque é assim que você vai permanecer vencendo. Esse capítulo 1 de Josué é incrível. Então, se você tem dificuldade, se você não tem autoconfiança para se comunicar, seja em que área for da sua vida, até mesmo dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, você tem dificuldade para resolver problemas porque você não sabe se comunicar. Então, você tem que detectar qual é o meu problema. Por que eu tenho isso? Gente, há pouco tempo eu estava começando a ter uma síndrome do pânico e eu falei assim, não, eu nunca tive isso. Algum motivo tem? E comecei a pedir a Deus, Senhor, eu preciso saber o que aconteceu para eu ficar com isso. E do nada, é claro, do nada não, porque eu vinha falando isso com Deus, veio a minha mente, a minha memória. As situações a situação que aconteceu, as situações que eu passei, e ali eu me libertei daquilo. Não menosprezando o trabalho de psicólogo, nem de psiquiatra, nem de terapeuta, mas ali Deus realmente tratou comigo na terapia direta. E eu me libertei disso. Então, muitas pessoas têm problemas emocionais, problemas de pai e mãe que sempre disseram para ela: você não vai ser nada, você não vai conseguir nada, você não é capaz disso, você é um burro. Essa leitura que você faz é horrível. Eu tinha um aluno que não queria ler. E eu falo, aí na mesma hora vem na minha mente, você não quer ler porque você tem vergonha, porque outros professores falaram mal da sua leitura, não sei o quê. Aí ele, é isso mesmo, professora. Eu falei, então acabou isso hoje. Você vai ler muito bem, no início vai ser difícil. Pode começar a ler, fique tranquilo, não vou zombar da sua leitura, não vou falar mal da sua leitura, começa a ler agora. E ele leu. Então, assim, nós, professores, agora falando para os professores, temos uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. As palavras que nós dizemos para os nossos alunos podem trazer bloqueios perpétuos para a vida dessas pessoas. Palavras são sementes Exatamente. Então, você imagina. de frutos. Exatamente. E esse jovem já estava no ensino médio. Agora você imagina como que ele vai chegar numa entrevista de emprego em que ele tem que ler, em que ele tem que falar sem ler. Se nem ler ele consegue. Imagina. Então, assim, é extremamente necessário que nós, professores, pais, né, amigos, até às vezes a gente é um pouco rude com as pessoas. Ai, isso aí que você está fazendo tá horrível. Para que falar isso? Não tem necessidade. Se expresse, né? Ajude essa pessoa sim, mas não precisa dizer para ela, isso está horrível. Você pode se comunicar de uma maneira mais delicada para mostrar para aquela pessoa que ela pode melhorar. Exato. Usar Então a comunicação, Fátima, o tom, tudo comunica, né? A forma como você fala. as palavras que a gente usa, né? Então assim, a comunicação, ela vai permear toda a nossa vida, toda. Tudo na nossa vida tem a ver com comunicação. E o primeiro que você tem que aprender a se comunicar é com Deus. Exato. Porque se você aprende a se comunicar com Deus, Deus te ensina a se comunicar com as pessoas. Aí eu quero abrir um parênteses, bem, amiga. Eu estava até falando na live da Karina sobre o significado da palavra confiar. Confiar é fiar junto.
Então, quando nós decidimos confiar em Deus, significa que nós estamos escrevendo a nossa história juntamente com Ele. É como se, olha, estou escrevendo aqui, Deus está dando o meu selo, o selo dele. Ele está me autorizando a fazer isso, Ele está me autorizando a avançar, Ele está me autorizando a prosperar, a viver os sonhos dele aqui nessa terra. Então, não tem como dar errado, porque eu estou escrevendo a minha história juntamente com Ele. Ele está junto comigo nessa Amém. jornada. Eu não É estou isso. sozinha. Isso é muito forte, Exatamente. porque a partir do E é momento que isso nós temos a aí. consciência que Ele está conosco, a nossa jornada ela se torna mais leve. Então você Exatamente. fala mesmo com medo, você vai mesmo com medo, mesmo com ansiedade, mesmo com insegurança. Eu me lembro, nossa, quantas vezes eu já entrei em cena ou fui fazer algo, até aqui nas lives mesmo, insegura, com medo, ai meu Deus, como é que vai ser? Um frio na barriga e tal. Não, mas Deus está Sim. comigo. Eu sei que Ele está me autorizando a fazer isso. Amém. Eu É confio isso mesmo. nele, né? E a Isso. partir desse momento que você alimenta essa confiança em Deus, a sua autoconfiança também é alimentada. Eu costumo dizer que a nossa essência é em Deus. A nossa origem é em Deus. Se Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, claro que isso não significa que nós não erramos, porque senão Adão e Eva não teriam errado, né? Verdade. E quando há esse erro, há uma ruptura na comunicação. Mas Jesus vem para religar. Jesus vem para fazer com que a comunicação entre Deus e o homem é como se fosse uma escadinha, né? Deus, Jesus e o homem. Então você passa por Jesus e você se liga novamente e passa a ser um filho de Deus. Não simplesmente uma criatura, mas um filho de Deus. E o filho, ele precisa ter uma comunicação com o pai. Você percebe nos lares, quando os filhos não têm uma boa comunicação com os pais, chega na adolescência, tudo piora. Porque aí mesmo que eles não querem mais conversar com os pais. Se você tem uma boa comunicação com Deus, e o que a Fátima falou sobre confiar, eu tenho feito uma reflexão todo dia sobre o Salmo 23, e o Salmo 23 é isso. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ah, mas nunca te faltou nada na vida? Claro que já me faltou tantas coisas na vida. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu falo: o Espírito Santo está aqui. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que Jesus morreu por mim. Quando eu olho para o céu, eu lembro que quem criou essa imensidão e tudo isso me ama. Então, se alguma coisa está faltando, é porque naquele momento era para ser daquela forma. Se não foi culpa minha de algum pecado que eu cometi, porque às vezes a gente entra enrascada por culpa nossa. Escolhas, Mas né? ainda assim, ele não nos abandona. Nós vamos sofrer as consequências, mas você mesmo assim vai ter colo do pai. Ele não vai deixar que o castigo venha, porque existe o castigo sim. Se você erra, se você peca, se você foi para outro caminho, não tem como. Colheita, né? Tudo que nós Colheita. plantamos, iremos O colher. castigo é simplesmente a colheita. É só isso. Mas ele não vai embora. Se você se volta para ele, pede perdão, é como Davi. Ele continuou sendo Deus de Davi. E Davi continuou se comunicando com Deus, adorando a Deus, bendizendo a Deus e se arrependendo e colhendo frutos dos seus pecados. Então, primeira coisa, nós precisamos comunicarmos com Deus. Nos comunicarmos com Deus diariamente, que foi o que ele deixou para Josué, foi o que ele disse para Josué: medita no livro dessa lei. E é nessa meditação da palavra diariamente, na oração, no andar falando com Deus, no olhar para alguma coisa e falar com Deus, essa comunicação nos ajuda a nos comunicarmos com o nosso próximo. E tudo se resume nisso: amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é amar a Deus, é se amar e amar ao próximo. Se você não se ama, você vai achar que o próximo é melhor que você. E se você não ama o próximo como a você mesmo, você vai se achar melhor que o próximo.
Então, se somos todos filhos de um Deus que é poderoso, que dá talentos, dons para todos, por que eu tenho que achar que o outro, o outro é muito melhor do que eu? Ele pode até saber mais do que você, sim. Num determinado assunto, a Fátima vai saber muito mais do que eu. Em outro assunto, eu vou saber mais do que a Fátima. E o que isso faz? Com que nós venhamos a nos ajudar. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Você vai amar o outro, nós estamos aqui passando um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência. E você que está aí nos ouvindo, com certeza, tem muitas coisas para nos ensinar também. Todos nós carregamos uma mensagem, né? Eu estou lendo aqui que a Suzana escreveu. Não menospreza, não, eu tenho que trabalhar. É porque ela é psicóloga. E o psicólogo, que é de Deus, nossa, ele tem muita coisa para ajudar essa geração de hoje, porque o negócio não está fácil. A falta da identidade, a falta de realmente conhecer a Deus e ter essa comunicação direta com Deus está fazendo com que a comunicação entre os seres humanos esteja fadada ao fracasso. Muito triste, é muito triste. Então nós temos que nos levantar mesmo. Você que tem uma mensagem, mas está com medinho, não, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho nenhuma roupa adequada, o meu olho é caído, meu nariz. Gente, acabou isso. Você é perfeito do jeito que Deus te fez. Tem alguma dificuldade? Pega a Bíblia e lê. Tá com alguma dificuldade no português? Estuda o português. Tá com dificuldade na dicção? Procura uma fono. Tá com dificuldade aqui mental? Procura um psicólogo cristão. Mas não deixa a sua vida passar. É tão Só preciosa. tem uma. Só tem uma vida. É uma vida e segue-se juízo. Não tem outra chance. E outra coisa, não se diminua para caber debaixo da insegurança das pessoas, porque muitas Exatamente. pessoas, elas não estão dentro caminhando da mesma frequência que você. Então, quando ela vê você se levantando, ela vai querer que você pare, porque você vai sair da frequência que ela está. Então, permaneça firme, não se diminua. Deus colocou no seu coração, faça, suba mesmo os degraus, nem sempre as pessoas que estão ao seu lado nesse momento vão conseguir te acompanhar. Não, nem Mas sempre. não deixe de fazer por causa de pessoas. É a E aí eu vou dar. sociedade, se posicione e avance. Exatamente. E eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo e ainda acontece. Quando eu lancei o curso A Bíblia e a Língua Portuguesa, eu fiz algumas propagandas, né? E impulsionei, meu marido trabalhava comigo, enfim. O que surgiu de homens escrevendo barbaridades para mim no Facebook, de coisas ruins mesmo, me chamando de charlatana, me chamando falando que eu queria ganhar dinheiro com a palavra de Deus, falando que eu não sabia nada da Bíblia, e às vezes eu até ria, eu achava engraçado. Mas assim, se fosse alguém que não tivesse certeza de que aquilo foi algo que Deus colocou no coração, eu poderia ficar o quê? Para baixo, deprimida. Poderia ter desistido, porque era logo no início, né, do meu projeto. Teve até um irmão que eu respondi, eu falei, meu irmão, mas por que você está falando? Porque a Bíblia, não existe interpretar a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é o Espírito Santo. Aí eu dava umas gargalhadas assim sozinha, eu falava, meu Deus, porque Não, mas eu falo assim, a ignorância que as pessoas têm, né, é tão grande que elas se comunicam grosseiramente. Porque você colocar um comentário não é problema nenhum. Falando do que você pensa. Mas não era um comentário, era pesado, era um negócio. Aí uma vez eu respondi o irmão com toda a delicadeza do mundo. Ele ficou tão sentido que ele me pediu desculpa. Ele falou: ai, minha irmã, eu entendi errado, não sei o quê, me desculpa. Não, tá tudo bem, irmão. Eu só tô respondendo porque eu tô vendo que o irmão não tem menor conhecimento sobre o que eu estou falando. Então, sabe assim, não falando mal, mas algumas igrejas, não é igreja, igreja somos todos nós, mas algumas denominações, antigamente, colocou na cabeça que nós cristãos não devemos estudar,
não devíamos estudar, não precisava de estudo, porque a letra mata. Só que esse versículo não tem nada a ver com isso. A letra mata estava falando de leis que eram feitas, não quer dizer a letra de estudo, não tinha nada a ver com isso. Né? Então, muita gente vinha com isso, com esse comentário, porque a letra mata, a letra mata. Eu falei, Jesus. Aí eu até fiz um vídeo no YouTube sobre isso. Então, assim, gente, o que eu tenho para dizer para vocês? Tenham comunhão com Deus, estudem. Se você já sabe o seu foco, eu vou para a área da beleza. Eu vou para a área das letras, do canto, da música. Não importa. Você é um comunicador em qualquer lugar que você esteja. Para você ser um bom líder de música, você tem que se comunicar com seus liderados. Para você ser um bom psicólogo, embora você tenha que deixar a pessoa falar bastante, você vai ter que se comunicar aquilo que pouco que você vai comunicar, você vai ter que comunicar bem. Né? Para você ser influente na sociedade de hoje, você pode ser uma pessoinha assim. Não pode. Como vão acreditar na mensagem de Jesus que você carrega se você não tem coragem de abrir a boca para falar? Nós somos a expressão da mensagem. As nossas atitudes, a forma como nós conduzimos a nossa vida, fala muito mais do que as nossas palavras. As palavras são complementos, né? Eu estava até falando sobre João Batista. João Batista, ele era a expressão da mensagem que ele carregava, né? Então, que nós sejamos a expressão dessa mensagem que Deus colocou em nós. E se tiver que falar, vamos falar. Aqui não vieram várias mulheres de áreas diferentes e estavam todas aqui fazendo o quê? Usando a fala, a sua presença, seus gestos para comunicar. E se elas pensassem assim, mas eu sou, sei lá, vamos imaginar mas eu sou uma costureira. O que eu tenho para falar? Imagina, uma costureira, quem me dera saber fazer uma costura. Eu queria aprender a costurar na máquina. Então, assim, essa pessoa tem tanta coisa para me ensinar. Então, assim, é para vocês entenderem, perceberem que todos nós somos necessários. Todos nós somos necessários. E se você se menosprezar por causa da profissão que você tem, você diz para você mesmo que o seu valor é o que você faz e não quem você é. Quantas vezes eu vi as pessoas falando: você é professora? Sou professora. Mas que eu sou mesmo é a Gabriela, filha amada de Deus. Aqui na Terra eu estou como uma professora. Mas quem eu sou vai muito além da minha formação de língua portuguesa. E o que eu sei sobre a vida não tem nada a ver com o que eu aprendi na faculdade. Pelo contrário, se eu tivesse ido nas diretrizes do que a faculdade me ensinou, não estaria aqui. Foi. Eu seria uma desviada da palavra e do evangelho. Então, assim, não é o que a Fátima falou. Não se rebaixe e nem olhe o outro com altivez. Se olhe na medida de Deus sobre você. E olhe o outro na medida de Deus também. Trate o faxineiro, o porteiro, o recepcionista, como você trata o diretor, o presidente, o coordenador da empresa. Isso eu fiz a minha vida inteira, porque eu aprendi isso na minha casa. E Jesus, maior comunicador que já existiu, ele nos ensina isso. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Isso vai muito além dele estar falando da criança. Sabe quem são os pequeninos? Aquele menosprezado, aquele pobrinho que ninguém quer ser amigo. Sabe? Aquele que você olha e, fisicamente falando, não dá muito por ele. Mas às vezes aquela pessoa abre a boca e está cheia da unção de Deus. Os pobres de espírito não tem nada a ver com a pobreza, gente. O pobre de espírito é aquele que sabe que o que está dentro dele, o que ele precisa é de Deus.
que ele é rico, ele tem dinheiro, ele é o presidente da empresa, mas ele é o pobre de espírito. Porque o pobre de espírito é o único que realmente vai ser enriquecido da presença de Deus. Porque quando a gente se acha alguma coisa, Deus não tem espaço para agir na nossa vida. E quando eu digo se achar, não é dizer que não é ficar com falsa modéstia, não. É quando a gente se acha melhor que os outros. E que você tem que ser tratado melhor porque você é melhor do que aquele. É disso que eu estou falando. Não é a Fátima falar assim, eu estou muito feliz porque eu vendi meu livro e eu sou uma ótima escritora. Não há problema nenhum falar isso. Nenhum problema. O problema é quando aquilo está lá dentro. E você começa a se achar mais do que os outros. E a gente sabe quem é o dono disso, né? O primeiro a fazer isso no mundo e que tenta fazer com que nós tenhamos esse sentimento. Que é o quê? De autossuficiência sem Deus. Por isso que eu falo que autoconfiança tem que ter Deus no meio. Não tem como. Confiar junto. Vai costurando a sua história aí junto com Deus, ó, fio a fio. Exatamente. Não tem outro jeito, gente. Eu não tenho outra palavra, eu não tenho outra mensagem, eu não tenho outro caminho. Não tenho outro jeito. Eu já estive longe dos caminhos do Senhor, não no sentido de não crer em Deus, mas longe do alinhamento. Gente, não vale a pena. Não vale a pena. Então, para mim, fica muito difícil desassociar a minha profissão, a minha vida de mãe, de esposa, de dona de casa, de vizinha, de professora, de Deus. Não tem como. Se alguém me pedir assim, mas Deus tem que ficar de lado. Não dá. Não dá, não tem como, é impossível. Porque Ele é o meu respirar. Ele é o motivo por de eu estar aqui. Estar em Portugal, para mim, não é um turismo, é uma missão. Porque eu queria estar no meu país. Então, eu estou aqui porque eu tenho uma missão. E eu vinha conversando com a Fátima, e quando ela me chamou para fazer esse evento de palestras, eu falei, Deus, uau, era o que eu queria. Porque eu entendo que nós viemos para cá, os imigrantes cristãos, tá, tudo bem, a gente vai ser próspero, sim, vai. A gente vai crescer, vai. Porque está escrito isso para gente, aqueles que amam o Senhor, que estão no conselho do Senhor, prosperam nos seus caminhos. Então isso aí, o Senhor, meu pastor, nada me falta. Em todas as áreas. E se é riqueza, se não é, enfim. Se você trabalhar, Deus abre as portas e vai. Mas que existe um mistério, um mover sobrenatural nesse tempo, para essa quantidade imensa de imigrantes cristãos estarem nesse país, não é normal. Não é mesmo. Tem um Isso propósito. eu estou tudo arrepiada aqui. Isso é sobrenatural. E é isso que a gente precisa fazer, é se juntar, é se unir e proclamar os quatro cantos que Jesus já veio, que Jesus é real, que Ele está presente e que Ele quer mudar essa realidade, essa falta de esperança, esse vazio, essa tristeza, esse menosprezo pela vida. E Ele ser adorado nesse país. Eu vejo as faixas escrito: adora Jesus Cristo. Sabe aqueles movimentos? Canta Rio, que tem lá no Brasil? Sim. Canta São Paulo, sei lá como é que é em São Paulo, não sei como é que é. Eu vejo isso aqui. Eu sou meio doida, não sou normal, não. Aí eu vejo assim umas faixas, e aí já me vejo com o microfone na mão, nas praças, falando, é você que Jesus quer, vem aqui agora. Aí a Fátima vai lá e bota a mão naquela criatura, e já vem orando, e já vem... É isso que eu vejo. E esse tempo vai chegar. Eu sei que já tem acontecido em vários lugares aqui em Portugal. Eu estava vendo esses dias em Lisboa. Um jovem doido aí, cristão,
que está juntando as multidões, ele é brasileiro, e no carnaval estava fazendo um evento lá na Praça do Comércio. É isso mesmo, a Gisela está falando, juntos somos mais fortes. O mover de Deus é gigante, gente. Eu vou mostrar, pode mostrar, Fátima, o livro? Pode, claro. Uma das Um dos sinais, né, de que as coisas começaram a se mobilizar para isso, por quê? Eu vou explicar aqui para vocês. Quando eu vim para Portugal, eu tive o meu momento de caverna. Sabe Elias, quando ele vai lá para a caverna e fica lá? E ele não quer sair mais. E ele diz assim: não tem ninguém comigo, vou morrer, não tem ninguém, não tem comida, não tem nada. É isso. Momento de caverna. Choro, choro, choro. Ah, Jesus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu quero ir embora para minha terra. Não tem nada aqui que serve para mim. Eu não tenho profissão, eu não tenho nada aqui. O porquê o Senhor me trouxe para cá? Eu nunca quis vir para cá, Deus. Eu queria mesmo ir para Angola. Porque o Senhor não me levou para Angola? Essas coisas doidas, sabe? A pessoa que não é muito normal. Só que o tempo foi passando e aquilo que ele tinha me falado no avião, que era que ele é que mudava os planos, em Provérbios 16, se eu não me engano, eu abri a Bíblia no primeiro avião que eu peguei do Rio de Janeiro para São Paulo. E aí eu abri a Bíblia em Provérbios 16. Eu acho que foi 16 mesmo. Hoje eu tô com com a mente acho que meio cansada, porque foi muito vento essa madrugada e eu fiquei muitas horas acordada, não foi? Quem está aqui em Portugal, não sei se em Portugal inteiro, mas em Coimbra, quem está por aqui, por Coimbra, pelos distritos de Coimbra, Lisboa também, né? Teve muita ventania, então eu fiquei muitas horas de madrugada acordada, fui orando, fui pedindo a Deus para guardar, proteger, porque parecia que ia ser um furacão. A Bíblia diz assim, Provérbios 16: o homem faz projetos, mas o Senhor tem a última palavra. Ao homem parece-lhe bom tudo o que faz, mas o Senhor é quem julga as intenções. Confia os teus assuntos ao Senhor e realizar-se-ão os teus projetos. Eu abro a Bíblia no primeiro avião que eu peguei do Rio para São Paulo e é exatamente essa palavra que cai quando eu abro a Bíblia. Aí eu fiquei assim, porque eu tinha muitos planos no início daquele ano que eu vim para cá em 2022. Eu tinha muitos planos. E Tá bom. a partir de fevereiro, meus planos se acabaram, porque era só vender coisa, vender carro, vender tudo, para em junho estar chegando aqui em Portugal. Então eu não tive tempo de me desapegar das coisas. Foi muito rápido. Meu marido conversou comigo em fevereiro, quando foi em junho nós viemos para cá. Eu não tive tempo de me desapegar da minha igreja, que era na rua da minha casa, que depois de muitos anos eu tinha uma igreja que eu chamava de minha. Né? Eu não tive tempo de me desapegar de um bairro que eu estava ali amando morar, porque as crianças podiam correr na rua, brincar na rua. A gente ia para a rua brincar com as outras crianças, batia na porta e chamava todo mundo e eu ficava ali brincando com elas. Eu não tive tempo de me desapegar, de me acostumar a pensar que agora eu não podia pegar um ônibus e ir para casa da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu não tive tempo para isso. Então, quando eu cheguei aqui, eu realmente fiquei uns 6 meses numa caverna emocional, cuidando das minhas filhas, né? Cuidando das minhas filhas, porque elas também estavam mal emocionalmente, e Deus cuidando de mim. Era eu e Deus cuidando de mim nas madrugadas de muito choro. E quando eu olhava para as minhas filhas indo para a escola pública, aprendendo um monte de palavrão, um monte de funk, um monte de coisa que elas nunca tinham tido contato na vida. Foi muito difícil, Fátima. Foi muito difícil. Mas o Senhor me convenceu. Ele não é mole.
Ele sempre me lembrava dessa palavra. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu é que sei. Então, assim, confiar no Senhor é o melhor que nós temos a fazer. Eu não sou boa o suficiente para gerir a minha vida sozinha. E às vezes bate uma tristeza, sim. Eu não posso ser hipócrita e dizer que não. Às vezes bate uma tristeza, porque nós muitas vezes vemos nossos filhos sendo menosprezados, sendo maltratados, sendo separados, entendeu? E mãe sente mais a dor do filho do que a própria dor. Ontem a minha filha mais nova falou isso para mim: mãe, é engraçado você se preocupar mais com a gente do que com você mesma. Mas quando a gente tem uma promessa, a gente aguenta. E para finalizar, porque eu sei que eu já passei do limite, eu quero falar para vocês desse livro. Esse livro não é um livro meu, é um livro nosso. Foram 12 autores cristãos que também tiveram experiências parecidas com a sua, que é imigrante, com a minha, que é imigrante, e superaram. Por quê? Porque eles tinham um chamado. Ele me chamou e eu atendi o seu chamado. Quando o irmão Pablo, que é o organizador do livro, que também é escritor do livro, no capítulo 11, me chamou para escrever esse livro, eu contei um pouco da minha história para ele. Eu falei assim: mas irmão Pablo, nesse momento, eu não estou nem fazendo missão em lugar nenhum, eu não estou indo para a rua evangelizar. Ele: irmã, essa história que você me contou já é a história que você tem para contar no livro. Tudo que você tem vivido por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, por estar aqui se dispondo como uma serva de Deus para pregar a palavra. Aí eu falei: caramba, é verdade. E aí eu conto um pouquinho da minha história aqui, no capítulo 5. E são 12 autores, cada um contando. Tem um autor aqui de Angola, tem uma autora que no momento ela está na França, se eu não me engano, e grande parte desses autores estão aqui em Portugal. Então, gente, o que Deus está fazendo com a gente aqui, né? E aí, o que eu escrevi? Filha amada de Deus e comunicadora do Evangelho da Salvação. É assim que eu quero ser reconhecida, conhecida. E quando eu morrer, eu já falei, é um mega culto. Eu vou deixar os louvores escritos, porque eu quero que no último momento da minha vida, o nome do Senhor seja glorificado, o evangelho da salvação seja pregado. E eu quero que pessoas ali estejam se convertendo em nome de Jesus. E daqui, um dia eu vou sim, eu vou para Angola, eu vou para Moçambique, eu vou lá ajudar minhas criancinhas, porque é um sonho de criança. E Deus falou para mim que Portugal é uma porta aberta. Então eu abençoo esse país. Às vezes me fazem passar umas raivas aqui, é verdade. Mas Deus já me falou: não deixe que esse sentimento entre no seu coração, para que ele te impeça de pregar a palavra para essa pessoa que faz você sentir raiva. Então eu quero também compartilhar isso com você. Se você é um imigrante, seja lá em que lugar for, e você muitas vezes se sente menosprezado por alguém, não no meu caso eu, porque eu é filho, é coisa de filho, né? Quando acontece com o filho, a gente fica meio assim. Não deixe que a raiva tome conta, né? Lembre-se, ele te chamou. Você tem um chamado. Cumpra o seu chamado. A melhor coisa que existe é a gente viver aquilo que Deus escreveu na história dele pra gente. Eu acredito nisso. Nós vamos burlando os caminhos, errando, pecando, e ele vai trazendo a gente de volta. E vai colocando a gente no caminho. Isso é só o começo. Esse evento das mulheres é só o começo. Eu já penso num evento numa praça aberta, eu já penso num evento em grandes lugares aqui, porque as mulheres aqui precisam disso. As mulheres daqui precisam disso, muito disso. Né? Então nós temos que dar isso que está dentro de nós. Né? E se você quiser adquirir o livro,
né? O livro está à venda. Você pode mandar uma mensagem aí no meu direct. Terá um valor especial para as pessoas que comprarem aqui a partir da live. Acho que é melhor não falar valores, porque, né, não sei, pode ser que depois a pessoa ouça a live daqui a um ano e já não. Então, nesse momento, o livro está sendo. O combinado é o livro ser vendido aqui por nós, autores, por 20 euros. Mas vocês que estão aqui na live, que mandarem o direct, eu vou vender a 15 euros os livros, tá? Então, quem quiser. Eu estou ouvindo aqui a live, eu gostaria de comprar o livro. Manda mensagem no direct ou envia uma mensagem para mim no meu WhatsApp. Vou deixar aqui marcado aqui o WhatsApp. Meu WhatsApp acho que tem lá também no meu YouTube. Vou fazer então minhas propagandas todas, né? Eu tenho um canal no YouTube, o canal é Gabriela Castro Fiô, que é Gabriela Castro Fialx, F-I-L-X. É só escrever isso lá, Gabriela Castro Fialx, que vocês encontram. Só Gabriela Castro tem um monte. Mas se você colocar Gabriela Castro Fialx, é o mesmo nome que está no Instagram. Vocês encontram meu canal, tem várias pregações, reflexões, tem aulas da Bíblia com a língua portuguesa também, né? Tenho feito umas reflexões ultimamente aqui no Instagram, mas sempre coloco lá no YouTube. Vamos começar, fizemos uma primeira live desse livro na sexta-feira passada. Amanhã teremos outra live. Quem não pode assistir, assista depois, comente, diga o que vocês acharam, porque todos os autores aqui, muitos deles estão iniciando nessa vida da internet, né? E eu estou incentivando a nós fazermos um tour com esse livro por Portugal. Então, conto com a oração de vocês. Se você tem uma igreja, quiser, né, convidar a gente para ir, para contar um testemunho desse livro aqui, não precisa pagar nada. A gente só vai levar o livro para vender na igreja, para que as pessoas também sejam abençoadas. E, é claro, se a igreja quiser dar uma oferta por uma questão de deslocamento, às vezes é em outro estado, em outro lugar, e aí fica a critério da igreja, mas nós vamos nos programar pelo menos para conseguir ir a uma igreja uma vez por mês. Nem todos vão conseguir ir, mas os que forem, nós faremos o culto todo. O louvor, a pregação, os testemunhos, as orações. A ideia é ativar o chamado de Deus na vida daqueles que estão dentro das igrejas, mas estão voando, esquecendo, né? Assim, quem mora no Brasil também pode solicitar, no caso aqui seria 15 euros. No Brasil o valor fica bem menor, né? Porque é diferente. A gráfica aqui, lá no Brasil, o valor lá que a editora colocou foi R$ 69,90 e nós vamos vender a R$ 45 por um tempo limitado, né? Mas a ideia é que muitas pessoas sejam tocadas, motivadas, aqueles do Brasil que vão para outros países, vão irem para outros países já lembrando que tem um chamado, porque eu vou dizer para você, o que me motivou o tempo todo, desde que eu cheguei aqui, foi saber que Deus não leva nenhum de nós para lugar nenhum se não houver um propósito. E para quem mora no Brasil, quiser comprar o livro. E aí, gente, é o seguinte, vocês mandem aqui no direct do meu Instagram. Também pode ser aqui vou deixar o número aqui, 964-679-167, Portugal, tá? E aí, a minha irmã, mais 351, né, Fátima? Tem que colocar, não é? O mais 351, senão vocês não vão conseguir me adicionar no WhatsApp. Se quiser também para convidar para a gente fazer porque eu estou organizando isso, né, esse tour por Portugal. E a ideia, gente, é essa mesmo. É a ativação. Ativação é a gente que vai ativar? Não, é o Espírito Santo que está nos impulsionando a lembrar.
Lembre-se que você não é qualquer um. Você não veio para cá para ficar tomando vinho de Portugal. Você não veio para cá para ficar rico. Pode ficar rico, não tem problema nenhum. Mas você não veio para cá para ficar provando queijo, para ficar visitando a Europa toda. Você pode fazer isso, não há nenhum problema. Mas, principalmente, você que é um cristão, filho de Deus, foi salvo, lavado e remido, você veio para cá para pregar a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Pronto, agora tá certinho. Ó. Me adiciona no WhatsApp, me pergunta como faz. No Brasil, minha irmã vai ficar responsável por enviar os livros. Desculpa, gente, que eu tô saindo ainda de um resfriado aí. Lembrando que, se você mora, né, não mora próximo a mim aqui, eu vou ter que enviar o livro pelo correio. Então, é o valor do livro mais a taxa do correio, tá? E é isso, Fátima, eu falei muito. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, meninas, que estiveram aqui comigo hoje. Reforço mais uma vez, se inscrevam para a nossa semana de palestras. Começa dia 24, termina dia 20. Sabe, inscrição nos nossos stories, então vai lá, é super rápido. Faça essa inscrição e para aquela amiga que você já precisa ser ativada, motivada, levantada, revida, fortalecida. Então, abraça essa oportunidade e incentive a outros. Deus abençoe cada um que esteve aqui nessa tarde conosco. Muito obrigada, Gabriela, pela sua mensagem poderosa, consistente. Amém. Deus continue usando poderosamente Amém. e afinando a nossa comunicação. Amém. Glória a Deus. E vamos que vamos. Estou muito feliz e eu espero que vocês todos que estão aqui já estejam inscritas nesse evento, porque realmente vai ser um divisor de águas nas nossas vidas, né? Nas nossas as palestrantes e na vida das nossas irmãs que vão estar participando. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e me adiciona aí no WhatsApp, vem conversar comigo, vem comprar o livro. Se você não gosta de ler, vai ler assim mesmo, porque crente tem que gostar muito de ler. E dê também de presente para alguém que você sabe que está desviado, que eu tenho certeza que vai aquela chama, vai arder no coração dessa pessoa de novo, porque Jesus, viver a vida com Jesus é incrível. Então, tá, minha querida, Deus abençoe. Beijão, um grande beijo a todos que estiveram conosco. Obrigada a todos que ficaram aí até agora. Verdade. Beijão. Beijo, tchau, tchau.